Minutos, você está ouvindo o Jornal Primeira Hora pela Rede Bandeirantes de Rádio. Jair Bolsonaro classifica como balela as investigações da Comissão da Verdade sobre os desaparecidos políticos durante o regime militar e diz que não teme ser interpelado pelo Supremo, pelo presidente da OAB. Ontem, o presidente voltou a comentar a polêmica declaração de que sabia e poderia contar como o pai de Felipe Santa Cruz foi assassinado e minimizou as investigações sobre a morte de Fernando Santa Cruz. Você acredita em Comissão da Verdade? Qual foi a composição da Comissão da Verdade? Foram 7 pessoas indicadas por quem? Pela Dilma. Nós queremos desvendar crimes, tá? A questão de 64, não existe documentos de matou, não matou, isso é balela. Não tem nada escrito que foi isso, foi aquilo, sentimento. Tá nas fitas de ontem, meu sentimento era esse. Não há nada escrito, é triste ouvir isso, viu? Mas não há nada escrito pelo Hitler sobre a eliminação dos judeus também. Então, se nós ficarmos nesse ponto, o presidente da República está totalmente equivocado. Não há um documento do Hitler dizendo para eliminar os judeus. E eliminaram 6 milhões no Holocausto. Por sinal, hoje, faz 100 anos do nascimento de um grande italiano de origem judaica, o Primo Levi, autor de um clássico chamado É Isto um Homem, entre outros belíssimos livros. Ele foi prisioneiro em Auschwitz. É leitura indispensável. Se o presidente... É que o presidente acha que é um atentado dar um livro para ele, né? Mas ele poderia lê-lo para entender o significado disso tudo. Agora, com relação ao Brasil, ele está redondamente enganado. Ou seja, e eu conheço bem, me desculpe usar a primeira pessoa, porque eu estudei muito o período, li os documentos, conheço profundamente o período, algo que ele desconhece, porque ele não estuda, é uma pessoa que é marcada pela ignorância, pela preguiça, né? A Ação Popular Marxista-Leninista é um grupamento que era de oposição ao regime militar, mas em momento algum divulgou a luta armada. Em momento algum, não há um ato terrorista. O que ele está falando é mentira, ele mente. E se eu tiver tete a tete com ele, já estive, inclusive, em maio de 2017, falei que ele não sabia nada, e não sabe mesmo. Então ele está, primeira coisa, mentiu. Não há nenhuma ação terrorista atribuída à PML, Ação Popular Marxista-Leninista. Nenhuma ação terrorista, segunda mentira, atribuída a Fernando Santa Cruz. Terceira mentira, de que ele teria sido morto por agentes da sua própria organização. Ele está mentindo pela terceira vez. Há documentos, sim, oficiais. Quarta mentira, da Marinha e da Aeronáutica da prisão em fevereiro de 1974, de Fernando Santa Cruz. Já mentiu 4 vezes, muito mais que Simão Pedro. Ele está negando já 4 vezes. Há sim o desaparecimento e o assassinato, né? E tem comprovações de pessoas que viram a prisão, que assistiram. É a quinta mentira do presidente da República. Eu lamento dizer isso, não falo isso com satisfação, mas nós temos na presidência da República um mentiroso. São 7h07 e tem mais repercussão desse episódio, né? Lembrando aí o pai do presidente da OAB. A presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos vai pedir explicações a Jair Bolsonaro. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Eugênia Gonzaga contestou a versão dele sobre a morte do pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. A entidade foi responsável pela liberação do atestado de óbito na semana passada. Ele não vivia na clandestinidade, ele era funcionário público, casado, ele tinha toda a documentação comum. Tinha, claro, a ideologia e ele sabia que já estava sendo perseguido e que o Rio de Janeiro, naquele momento, era um local realmente muito visado. E ele, então, marcou de se encontrar com um outro amigo e ele avisou a família que se ele não 6 da tarde era para a família procurar. A deputada federal Bia Kicis, do PSL, lembra, no entanto, que tanto Bolsonaro quanto o ministro Sérgio Moro são invariavelmente atacados pelo presidente da OAB. Eu acho que o presidente está revoltado com a falta de resposta no caso do crime que foi cometido contra ele, da facada que ele levou, que poderia ter levado à morte. Quando o presidente vê a OAB atacá-lo invariavelmente e atacar o ministro Sérgio Moro, se revolta, como todo brasileiro de bem se revolta. Não tem relação um fato e outro. A deputada está totalmente desinformada, ela fala porque tem boca, me desculpe ser mal educado, mas ela está dizendo absurdos, não tem nada a ver a questão do presidente da OAB, do qual eu discordo algumas opiniões que ele tem sobre a conjuntura e discordei publicamente, com a questão do assassinato de terroristas de Estado, da estrutura estatal, em 1974, do assassinato do seu pai, sem ordem de prisão, não houve inquérito, não houve processo, tinha domicílio em
São Paulo, tinha emprego no Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo e que foi preso, torturado, assassinado e o corpo desapareceu, sequer foi entregue à família. Sua mãe de Fernando Santa Cruz, morreu com 105 anos de idade, aguardando ao menos uma notícia oficial por parte do Estado. Em 1977, em fevereiro, num programa televisivo do então MDB, que nada tem a ver com isso, o deputado Alencar Furtado, e por dizer isso foi cassado por Ernesto Geisel, no célebre programa disse: as viúvas do quem sabe e do talvez são as viúvas dos desaparecidos. São filhos em que não sabe onde está o pai e não tem um registro, um certidão de óbito. No caso, o certidão é entregue agora pelo Estado de um fato de 1974, foi entregue em 2019. Ou seja, é um momento triste da história brasileira, relembrado de forma oportunista e calhorda pelo presidente da República. E violando outra vez a Constituição brasileira, que ele não lê, porque é uma espécie de macunaíma do século XXI, ai que preguiça, mas a nossa Constituição, no artigo 1º, diz no inciso 3, que um dos fundamentos do Brasil, do qual ele é presidente, é a dignidade da pessoa humana. E também no artigo 5º da Constituição, isso me irrita profundamente, diz no inciso 3, ninguém será submetido a tortura nem a tratamentos desumanos ou degradantes. Ou seja, o que ele está fazendo é rasgando a nossa Constituição, as nossas tradições e defendendo o torturador. Como é possível um presidente da República de um país democrático defender Carlos Alberto Brilhante Ustra, então capitão, em São Paulo, no DOI-CODE, na Rua Tutóia, chamada época de Segundo Exército, hoje o Comando Sudeste? Esse torturador matou dezenas de brasileiros. Esse mesmo torturador é transformado em herói nacional pelo presidente da República. Quer dizer, isso é intolerável. E aguarde o mês de agosto, abrindo o Congresso, a crise política que vai estar no Congresso e com a reabertura do Supremo. Vocês agora está em períodos de férias forenses, o que vai acontecer no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, isso é inaceitável, não podemos abaixar a guarda. É neofascismo, sim. E eu depois vou demonstrar com o tempo, no decorrer das nossas edições aqui, que a concepção neofascista, ele não é fascista como Mussolini. Porque ele nunca leu nada. Mussolini veio do campo socialista, foi editor do jornal Avante do Partido Socialista, né? Era um intelectual, com todos os problemas da ordem política, não interessa. O fascismo tinha como base D'Annunzio, passava para o Gentili, Marinetti, do Manifesto Futurista, etc. Imagina, os bolsonaristas não lê, só lê Twitter, quando muito, né? Os extremistas, que é bom lembrar que eu estou me referindo aos extremistas, não os 57 milhões que votou no Bolsonaro no segundo turno, votaram contra o PT. Eu estou falando dessa minoria neofascista do qual o presidente incorpora esse discurso e busca sempre ter uma relação direta presidente e povo, desqualificando as instituições. E eu já conceituei, agora eu estou vendo que outros estão fazendo, fico satisfeito, esse governo como governo neofascista. E aí tem um problema, o neofascismo vai bater com a Constituição Democrática de 88. Então, tudo indica que o restante do governo, eu não sei quando vai terminar esse governo, porque pode ocorrer obstáculos no meio do caminho, o que interessa é que ele vai ser marcado com um choque com a Constituição. Há uma incompatibilidade entre Jair Bolsonaro e a democracia brasileira. O Rogério Paiva, nosso ouvinte aqui da Praia Grande, está dizendo o seguinte, que a agenda do presidente da República já está publicada hoje, e ele gostou que o senhor outro dia abordou, viu, professor Vila? Sim. A agenda do presidente da República, então a gente tem aqui no telão também, para quem está nos acompanhando pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, o que o presidente da República vai fazer hoje, o que o nosso ouvinte está perguntando aqui para a gente analisar. O primeiro compromisso do dia aí é uma ida a Goiânia novamente, né? Isso, ele vai outra vez e ele de manhã ele dá um pulo, vai assinar um contrato de concessão da Ferrovia Norte-Sul às 10 da manhã. Esse é o compromisso mesmo. Aí volta para Brasília. Aí compromisso mesmo à tarde de trabalho, às 14 horas, às 2 da tarde, que ele vai se encontrar com o secretário de Comércio dos Estados Unidos. E a partir dali, é só festa, cerimônia de troca da grande guarda presidencial. 2 horas de cerimônias e depois vai encontrar uma escola municipal. Ou seja, é preguiça, ele é preguiçoso, ele não trabalha. Ou seja, não é implicância com ele. Nós temos 1/4 da população desempregada, 1/4 da população desempregada no Brasil. Problemas de segurança pública, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia, etc, etc, etc. E ele não trabalha, está comprovado. E aí, eu fui a 2 personagens fundamentais da história brasileira. Gente que ele não conhece, tudo bem, não tem problema. Um deles, o Lima Barreto. O Lima Barreto, no Triste Fim de Policarpo Quaresma, pega o Floriano. Não que eu comparo o Floriano
Floriano Peixoto ao Jair Bolsonaro. Floriano Peixoto tinha todos esses defeitos que eu vou ler rapidamente aqui, porém foi um valente militar, ficou 5 anos na Guerra do Paraguai. O Bolsonaro nunca deu tiro nem de espoleta. Então, são coisas diferentes, né? Mas diz no Triste Fim de Policarpo Quaresma, um retrato que ele faz destrutivo do Floriano. Diz o nosso grande Lima Barreto, abre aspas, com uma ausência total de qualidades intelectuais, havia no caráter do Marechal Floriano uma qualidade predominante, tibieza de ânimo e no seu temperamento muita preguiça. Não a preguiça comum, essa preguiça de nós todos era uma preguiça mórbida, como que uma pobreza de irrigação nervosa provinda de uma insuficiente quantidade de fluido no seu organismo. Pelos lugares que passou, tornou-se notável pela indolência e desamor às obrigações dos seus cargos. Isso é o Bolsonaro, é o retrato do Coronel Pellegrino de 1983, que eu citei ontem aqui no livro O Cadete e o Capitão, né? Aqui do Luiz Macluf Carvalho, é idêntico o retrato que ele fez. E o grande Euclides da Cunha, no ensaio famosíssimo chamado Marechal de Ferro, do livro Contrastes e Confrontos, diz a mesma coisa sobre o Floriano Peixoto e que aplica-se ao Jair Bolsonaro. Seu valor absoluto e individual reflete na história a anomalia algébrica das qualidades negativas. Olha que definição belíssima. Cresceu prodigiosamente à medida que, prodigiosamente, diminuiu a energia nacional. Subiu sem se elevar. Porque se ele operar em torno de uma depressão profunda, destacou-se à frente de um país sem avançar, porque era o Brasil quem recuava, abandonando o traçado superior das suas tradições. Olha que definição belíssima de Euclides sobre o Floriano e que aplica-se ao Bolsonaro. Não é que o Bolsonaro subiu, olha que ele falou, sem se elevar, porque se ele operar em torno de uma depressão profunda. Essas imagens geológicas são parte sempre da escrita euclidiana. Destacou-se à frente de um país sem avançar. É isso. Quer dizer, não ele é produto de um momento de decadência momentânea do Brasil, de crise. É isso, né? E a agenda mostra isso. Isso é a agenda de um preguiçoso. Esse homem não trabalha. São 7h16. Você está ouvindo o Jornal Primeira Hora pela Rede Bandeirantes de Rádio, também com imagem pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Rede Bandeirantes de Rádio. Férias, você merece! Garanta já sua viagem na CVC e aproveite preços imbatíveis para embarques em julho, agosto e setembro, ou programe já suas férias de fim de ano com entrada para 60 dias, tudo em até 12 vezes iguais. Passagens aéreas, diárias de hotéis, pacotes com mais. É hora de viajar, sair da rotina e descansar. Férias, você merece! CVC, sempre com você! O filho do Vavá é o garoto mais popular da escola. Nem nas férias os amigos desgrudam dele. É cinema, viagem, circo. É preciso paciência e um carro com 7 lugares. 7 lugares. E aí, Vavá, vale a pena? Vale! Com o Conect Car eu passo sem fila em cancelas por todo o país. Tem desconto em combustível, 3 meses grátis e 20% de desconto para sempre no plano completo. Dá pra ver que é completo. Dá pra ver que vale a pena. Conect Car. Por onde você for, vale a pena. Oi, gente, aqui é a Cissa Guimarães e eu vim falar de um assunto muito importante. Sabe aquela dor, cansaço e peso nas pernas provocados pelas varizes que te incomoda todos os dias? Eu descobri um jeito para você aliviar tudo isso. Varicel. Com apenas uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas que tanto incomodam. Varicel deixa suas pernas aliviadas. Milhões de pessoas já se beneficiaram com Varicel. Varicel. Pernas novas todo dia. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Desempenho de esportivo, conforto de sedã e versatilidade de off-road. Quer tudo isso em um carro só? Então a sua escolha só pode ser o novo Porsche Macan. Mais moderno, mais conectado, mais potente. O SUV compacto com que você sempre sonhou. Encomende o seu hoje mesmo. Stuttgart Porsche, 8 concessionárias em todo o Brasil. No trânsito, a vida vem primeiro. 011-99904-8756, esse é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes, hein? Para você que está em qualquer lugar do país, do mundo, mande o seu áudio para cá, daqui a pouquinho a participação dos ouvintes, as perguntas para os comentários do professor Marco Antônio Villa. Agora tem mais notícias, são 7h19.
As polêmicas levantadas por Jair Bolsonaro geram preocupação entre os congressistas em meio às discussões de projetos importantes como a reforma da Previdência. Para a presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado hoje, o risco de uma contaminação dos debates é muito grande. Simone Tebet, do MDB, lembra que o parlamento é uma caixa de ressonância da sociedade. Mas eu não tenho dúvida também que o Congresso hoje está muito amadurecido. Houve uma renovação muito grande no Congresso Nacional. Esses parlamentares vêm com o sentimento da rua de que a crise econômica está batendo na porta de todos nós, que o Congresso precisa dar respostas urgentes ao país e nós vamos saber separar as duas questões. O líder do PSL no Senado minimiza os impactos das falas de Bolsonaro. Para o Major Olímpio, temas como a Previdência contam com um calendário próprio. Dá para ser feito em 45 dias. Mas eu acredito que com todo o debate mais ou menos intenso, algumas caneladas, algumas confusões para mais, com 60 dias, na segunda quinzena no máximo de setembro, nós deveremos ter uma nova Previdência. Agora, claro, uma contaminação, Pedro, isso é evidente, porque a questão que vai congestionar vários problemas. Essas declarações, vamos chamar de, não são infelizes, são declarações neofascistas do presidente da República. Infeliz é dourar a pílula, a gente precisa dizer a verdade, né? Quando não se tem rabo preso, o bom é isso. São declarações neofascistas sucessivas do presidente da República. Há 10 dias ele está desqualificando o Estado Democrático de Direito e rasgando a nossa Constituição. Isso terá reflexo direto na reabertura do Congresso. Segundo, a designação do Dudu Surfistinha Bolsonaro, que está na Indonésia, ainda surfando nas ondas como embaixador do Brasil e nos Estados Unidos. Isso daí vai ter uma repercussão extremamente negativa. E os conflitos cotidianos que o presidente tem e a estagnação econômica. O país está parado. A equipe econômica não consegue fazer o Brasil dar sequer um passo. Então, tudo isso vai ter um reflexo direto a partir de agosto. Então, a possibilidade de ter um agosto tenso, como historicamente o Brasil teve. Vamos lembrar o atentado da Rua Toneleiro, que leva à morte do Major Rubem Vaz. Era o atentado contra o Carlos Lacerda, o suicídio de Vargas, a renúncia de Jânio, o impeachment de Dilma, a morte de Juscelino Kubitschek. O mês de agosto, na esfera política, sempre foi um mês complicadíssimo. E tudo indica que o cenário vai estar conturbado, porque dentro da reforma aprovada em primeiro turno, tem vários jabutis que muitos não atentaram ainda. E esses jabutis vão ser descobertos no segundo turno e mais ainda quando chegar ao Senado e for avaliado também, primeiro como se determina a Constituição, pela Comissão de Constituição e Justiça, depois pela Comissão Especial e finalmente pelo plenário. Em suma, a tendência é a temperatura política aumentar e travar a aprovação de projetos que são considerados importantes, principalmente a PEC da Previdência. Em um minutinho, a participação do ouvinte aqui no Jornal Primeira Hora da Rede Bandeirantes de Rádio. Rádio Bandeirantes. Não vai pedir nada pra beber com o almoço, Carlão? Ixi, não posso, cara. Tô evitando o açúcar. Aí, Carlão, acompanha a gente na saideira? Cara, tô de dieta, tô segurando na bebida. Carlão, experimenta pedir uma Aquíssima Sabor. Aquíssima Sabor? Isso, água saborizada sem açúcar e sem caloria da Aquíssima. Eu também tô tentando ser mais saudável, mas eu não consigo ficar sem nada pra beber. A Aquíssima Sabor tem 5 opções diferentes: chia, maçã verde, limão com hortelã, pera e uva verde. Aquíssima, o seu dia a dia com sabor. Welcome to a dream. Se você quer transformar o carro ou imóvel dos seus sonhos em realidade, o Consórcio Embracon tem os melhores planos para você. E mais, agora você pode realizar a reforma dos seus sonhos, a festa dos seus sonhos e até a faculdade dos seus sonhos. Consórcio Embracon, as melhores condições para você. Acesse embracon.com.br e veja nossos planos para realizar seus sonhos. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Rádio Bandeirantes. 7h23, o ouvinte participa conosco. Assis Oliveira, mora em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Quem é mais importante para o Brasil no momento, depois do que nós já vivemos? Um presidente democraticamente eleito ou um sujeito metido a besta, presidente da OAB? Eu acho que o mais importante é o respeito à lei e à Constituição. Nós somos um Estado democrático de direito e a primeira coisa numa vida em sociedade civilizada é o respeito à lei e à Constituição. Só a barbárie é que rasga a Constituição e o arcabouço legal.
A grande questão é que se o presidente foi eleito e foi democraticamente, ele não pode, no exercício do cargo, a partir de 1º de janeiro, se confrontar sistematicamente com o Estado Democrático de Direito. E se confrontar com o Congresso Nacional, com o Poder Judiciário e atacar valores que são valores conquistados depois de uma longa luta. Se nós temos democracia hoje, não é uma concessão do alto, é uma luta que veio de baixo. E isso precisa lembrar, que nós achamos sempre que o que nós vivemos é produto do hoje. Não, ele é produto do ontem e de um longo processo histórico. Assim como, por exemplo, no campo trabalhista, se nós temos férias, se nós temos limitação na jornada de trabalho, se nós temos direitos trabalhistas, o senhor tem de se recordar que essa luta foi dos operários anarquistas e nas greves de 1905, 1906, 1917, 1919, da legislação trabalhista criada nos anos 30, né? Em suma, todo um processo histórico. Não pensa que a proibição do trabalho de menores, por exemplo, pega qualquer foto do começo do século das indústrias de São Paulo, você vê menores trabalhando. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, tanto no campo trabalhista como no campo das liberdades, no sentido mais amplo, há um processo histórico e que a gente tem de entender, se temos hoje a liberdade que temos, é graças a enfrentamentos terríveis que tivemos no passado recente. Então, o presidente da OAB, ele representa uma categoria e está, no momento, colocando questões de defesa dos direitos, meu direito, do direito do senhor, do direito do cidadão. E o presidente da República, com declarações neofascistas, sem conhecer o fascismo, porque ele nem sabe quem é Benito Mussolini, né? Ele imagina que é um sujeito do boteco da esquina, lá no condomínio dele, mas declarações claramente neofascistas e que viola a nossa Constituição e tem de ser repudiada por todos os democratas, de direita, de centro e de esquerda. Ele não fala em meu nome. Eu não sou neofascista e sei que o Brasil, os 57 milhões que votaram nele no segundo turno, uma minoria é extremista, porque o povo brasileiro sabe o valor da democracia. 7h26. Rede Bandeirantes de Rádio. Tudo o que você precisa saber antes de viajar está no Dicas Smiles, o guia de viagem da Smiles. Nele, você encontra tudo sobre seu próximo destino, com muitas dicas e roteiros incríveis. Aprende como acumular e resgatar milhas e transformar tudo isso em uma viagem completa. Agora que você está por dentro, vamos embarcar juntos nessa? Saiba mais em www.smiles.com.br/dicas-smiles. A mulher dá conta de muita coisa. Dá conta do trabalho, da família, de prazos. A mulher é guerreira, não se aperta nunca. Ela vai e faz. Ela é assim, completa. Por isso, precisa de uma reposição de cálcio completa com um cálcio que oferece muito mais. Calcitran MDK. Calcitran MDK possui magnésio, vitaminas D3 e K2, que auxiliam na rápida absorção do cálcio pelos ossos. Basta um comprimido por dia. Calcitran MDK. O cálcio completo como você. Oi, aqui é o Thiago Abravanel falando. Vem cá, você se acha um bom motorista? Que tal ganhar até R$400 de desconto no seguro do seu carro? É só baixar o app Sul América Auto Você, aumentar o som e sair cantando comigo. Tá com Sul América, tá com tudo. Baixe já o app Sul América Auto Você. Ele vê como você dirige e dá muitos benefícios. Não precisa ser cliente Sul América e você só ganha. Saiba mais em sulamericaTaComTudo.com.br e fale com seu corretor. Tá com Sul América, tá com tudo. 7h27, vamos saber como é que está o trânsito em São Paulo. A bordo do helicóptero está o Robson Ramos. Bom dia, Robson. Bom dia, Pedro Campos. Helicóptero da Rádio Bandeirantes sobrevoando a cidade na manhã desta quarta-feira, com lentidão pela rodovia dos Bandeirantes na chegada a São Paulo, do quilômetro 15 ao 13 no acesso à Marginal do Tietê. Para o interior, o motorista faz bom caminho agora, não há dificuldades, o tempo ainda deve ser observado com cuidado, porque em alguns pontos da rodovia há incidência de neblina. Contate já TIM Live, 300 mega de velocidade com 30% de desconto, de R$240 por R$168 por mês. Acesse timlive.com.br. Primeira hora. 7h28. O governador do Rio de Janeiro afirma que quem for pego fumando maconha na praia será levado para a delegacia. Wilson Witzel se baseia no artigo 28 da Lei de Drogas, que, segundo ele, prevê sanções para o crime, como internação, por exemplo. Quem usa droga na praia comete um crime. Embora a pena prevista na Lei Antidrogas, que foi alterada em 2006, não é mais uma pena privativa de liberdade. Então, quem fuma maconha na praia, usa substância entorpecente, tem que ser imediatamente conduzido à delegacia.
da delegacia para o juiz. O que nós não podemos é fechar os olhos. Quer fumar maconha? Vai se submeter aos rigores da lei. Witzel citou ainda o surto de um morador de rua que matou 2 pessoas a facadas no último domingo na zona sul do Rio e ressaltou que as pessoas com problemas psiquiátricos também serão levadas para abrigos junto com os usuários de drogas. Ele está tentando responder, presumo, a uma reportagem do jornal o Globo do domingo que tem foto das pessoas comprando cocaína na Praia de Janeiro com cartão de crédito. É um sistema muito eficiente. Você nem vai em busca do traficante, é o traficante que vai em busca de você. É um negócio fantástico que ocorre no Rio de Janeiro. E comprando maconha de vários tipos. Então, a reportagem saiu, foi realmente uma coisa tenebrosa tal, do que ocorre no estado do Rio de Janeiro, em especial na capital. E teve esse problema com esse surto desse morador de rua. Eu queria só lembrar rapidamente que a Constituição tem 3 artigos que tratam de intervenção federal, 34, 35 e 36, e que se aplica claramente ao Rio de Janeiro. O 34 diz que a intervenção federal pode ocorrer por termo a grave comprometimento da ordem pública, que é o caso do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro só resolve o seu problema tendo intervenção federal de médio e longo prazo, né, num processo de cerco e aniquilamento e a reconquista do território nacional que está sob domínio, parte da cidade e parte do território estadual sob o controle do tráfico e de milícias. Esse é um processo a longo prazo. Agora, nenhum governo vai ter coragem de fazer isso, cumprir a Constituição. Por outro lado, quando tem intervenção, de acordo com a própria Constituição, intervenção federal, entenda-se, não pode tramitar a PEC. Então, o que vai acontecer com o Rio vai ser esse caos constante que deixa a gente triste, porque poderia ser o grande cartão de visitas do Brasil ainda no exterior, mas é tomado pelo crime. E as estruturas de Estado tomadas pelo crime, o judiciário, o legislativo, o executivo, infelizmente. São 7h31. Você está nos acompanhando aqui também pelo canal da Rádio Bandeirantes no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Aproveite para se inscrever no nosso canal. São 7h31. Rádio Bandeirantes. Primeira hora. Diretor responsável, João Carlos Saad. 7h31, hora oficial do Brasil. As emissoras que integram a rede Bandeirantes de Rádio divulgam seus prefixos. Rede Bandeirantes de Rádio. De segunda a sexta, você ouve o Jornal Primeira Hora às 7 da manhã e o Jornal Gente às 8, também na frequência 92.1. 92.1. Jornais completos, com os fatos e análise das notícias, com opinião. É aqui na Bandeirantes, das 7 às 10, em 90.9, em 92.1. No site, no YouTube e no aplicativo Band Rádios. Bandeirantes. Esta meia hora tem o apoio de HCor. Tudo isso num só HCor. 7h32. Mais notícias. O governador de São Paulo diz que o país precisa de paz, equilíbrio e entendimento para enfrentar as reformas. João Dória voltou a comentar as falas polêmicas de Jair Bolsonaro e ressaltou que falta harmonia para o Brasil crescer. Um clima de confronto permanente não ajuda o país a crescer, não ajuda o Brasil a aprovar as reformas, seja a reforma da Previdência, que ainda está em aprovação no Congresso Nacional, e não ajuda os brasileiros, que precisam de emprego e oportunidade. O Brasil, para crescer, precisa de desenvolvimento econômico, mas precisa de paz e harmonia. João Dória ressaltou que respeita o presidente, mas afastou um alinhamento do PSDB com a gestão Bolsonaro. Eu torço pelo Brasil e pelo bem do meu país. Eu não torço pelo mal, nem pelo tropeço do presidente Bolsonaro, nem tampouco do seu governo. Continuamos a manter boas relações com o presidente Bolsonaro, com a área de relações exteriores, com o ministro Paulo Guedes e outros ministros do governo. Então nós estamos trabalhando a favor do Brasil, mesmo sem alinhamento político. O que tem ocorrido é que ele está demarcando posição, tá? Dizendo, olha, a minha posição é diferente da posição do Bolsonaro. No episódio em tela, esse trágico episódio que envolveu o presidente da OAB, o pai do presidente da OAB, né, assassinado nos porões da ditadura, ele deixou claro a sua posição e agora também recebendo ontem o ministro de Relações Exteriores da França, que não foi recebido pelo presidente da República. O presidente da República achou que era o premier da França. Ele disse, palavras dele, Bolsonaro, o premier é o primeiro-ministro. Ele não sabe, olha que ponto, não é... Alguém vai falar assim, você tem monomania? Não.
Ele achava que era o premier. Ele falou, está escrito em todo lugar, nós podemos ver áudio, está escrito. Ele achava que era o primeiro-ministro da França. Não, Bolsonaro. Ele é o ministro das Relações Exteriores. Tem um primeiro-ministro, porque a França é uma república semipresidencialista. Porque a França tem uma Constituição de 58 num sujeito que o senhor não sabe quem é, que é o De Gaulle. Não é o Gol, é De Gaulle, não é do futebol, não é do Palmeiras. Então, o senhor era o ministro das Relações Exteriores, que o senhor não recebeu e foi cortar cabelo e parou de trabalhar, preguiçoso, às 3h30 da tarde. Às 3h30. O esperto do João Dória, que não é bobo nem nada, está comendo pelas beiradas, para falar uma linguagem popular, recebeu o ministro das Relações Exteriores, tal, falou da França, falou da sua importância, do comércio com a França, etc. E está ocupando, buscando pegar o espaço centro-direita e pegando parte daquele eleitorado que votou do Bolsonaro com medo do PT. Não porque simpatiza com as ideias pré-históricas, o neolítico do Bolsonaro, não, mas que votou com medo e com razão, porque o Fernando Haddad ia receber conselhos toda segunda-feira de um presidiário, né, condenado por lavagem de dinheiro e por corrupção. E nesse sentido o eleitorado tinha medo. Então, por medo, votou no Bolsonaro, não por identidade, por ideológica. E o que faz o Dória? Está querendo pegar esse eleitorado que votou com medo, trazer para si. E ele é, evidentemente, candidatíssimo para a eleição de 2022. E tenta demarcar terreno. É assim, é uma no cravo, outra na ferradura. E assim vai indo. Até quando isso vai dar certo é que eu não sei. Porque com a temperatura política aumentando, essa contradição vai estar presente. Aí não vai ter jeito de ter uma no cravo e numa ferradura. Vão ser todas na ferradura. Aí o futuro, a curto prazo, é que vai mostrar isso. Tem mais ouvinte participando conosco aqui do Jornal Primeira Hora da Rede Bandeirantes de Rádio. 999-04-8756. Adriano Cubatão, queria tirar uma dúvida. Quem compra um objeto ilícito, furtado ou roubado, pode ser enquadrado como receptador, né? E nesses casos dessas mensagens hackeadas, a pessoa que recebe sem sequer saber a fonte, também pode ser enquadrado como receptador? Aí não há uma analogia entre esses dois fatos. Na minha interpretação, não há nenhuma analogia. A informação, ela é garantida pela Constituição, que nós já fizemos hoje, eu já citei aqui 2 vezes, 2 artigos que garantem e dão base legal constitucional à apresentação dessas informações, porque elas são consideradas de interesse público. Então é diferente de você comprar um objeto receptor. Você comprou uma geladeira que foi roubada de um caminhão, isso é a coisa mais comum, o roubo de carga, infelizmente, no Brasil e tal. Então você comprou essa geladeira de um sujeito que roubou, de uma quadrilha que roubou um caminhão, aí é diferente. É diferente da informação que serve, que é ao interesse público. Seria diferente o hacker pegar uma informação da esfera privada e tentar, de alguma forma, coagir aquela pessoa, buscar alguma forma de benefício material, dizendo, olha, eu sei que você fez isso, fez aquilo, isso pode prejudicá-lo no sentido profissional, pessoal, isso é outra história, né? É diferente desse episódio. Eu citei o caso dos papéis do Pentágono, mas poderia citar outros, no caso da imprensa norte-americana, de momentos, o massacre de Milagre, por exemplo, que foi desvendada por um brilhante jornalista chamado Seymour Hersh, que tem agora publicado nesse ano no Brasil suas memórias e tal, foi também assim, ele foi em busca dessas informações e conseguiu dados de dentro do exército, que mostrou o massacre de Milagre foi na guerra do Vietnã, quando os soldados americanos entraram numa aldeia e mataram mais de 400 vietnamitas, uma das maiores barbáries, foram tantas cometidas pelos Estados Unidos no Vietnã, né? Então, são coisas diferentes. Na minha leitura, não há uma analogia entre um fato e outro. Nossa audiência crescendo em todo o Brasil, já recebemos mensagem aqui de um ouvinte do Mato Grosso, um de Cubatão, tem um ouvinte de Pernambuco aqui também mandando mensagem para o Jornal Primeira Hora. Bom dia, professor Marco Antônio Villa, aqui é José Hermes Rodrigues Alves, Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Ulisses Guimarães tinha uma frase interessante que eu acho que cabe bem para o Brasil. Cada 4 anos a gente só elege os piores para nos governar. O que o senhor acha dessa frase de Ulisses Guimarães? Ela é verdadeira ou não? Olha, primeiro eu gosto muito de Pernambuco, do Frei Caneca, do Nunes Machado, da Revolução Praeira, Frei Caneca, da Confederação do Equador, né, de 1824. Inclusive a bandeira de Pernambuco, a referência é a Confederação do Equador de 1824. E o Frei Caneca, seria inclusive o grande herói da República, não Tiradentes, seria o Frei Caneca, mas a República foi feita pelo Sul, acabou emplacando o Tiradentes, que nós nunca vimos uma linha escrita por ele. O Frei Caneca escreveu para diabo e foi um republicano radical e teve a morte tenebrosa
por participar na Confederação do Equador. Mas para falar da sua questão, eu acho que depende do momento histórico, né? Nós estamos patinando politicamente há algumas décadas, não é um fenômeno de 2018. Nós já tivemos parlamento, eu leio os anais parlamentares, brilhantes debates. Eu fico imaginando eles falando, porque eu estou lendo, eu gostaria de ouvi-los, e muitas vezes você não tem esse registro. Grandes debates e tal. Nós não estamos na década de 50 com Afonso Arinos e Melo Franco, só para falar da banda de música da UDN, com Adalto Lúcio Cardoso, Leomar Baleiro, Prado Kelly. Não, e agora não, nós temos isso daí. Mas tínhamos também Carlos Lacerda, tínhamos Flores da Cunha, lembrar que João Neves da Fontoura, que outro grande, fala de grandes oradores, né? Almino Afonso, que foi eleito pela primeira vez deputado em 58, etc, etc, etc. Nós estamos num momento de transição, um momento muito difícil. Mas eu acho que nós vamos superar sempre através da democracia, não através do autoritarismo, da supressão das liberdades, ou como defender alguns manifestantes em maio e junho desse ano, alguns, não todos, fechar o Congresso Nacional e invadir o Supremo Tribunal Federal. Isso não é democracia, isso é fascismo. São 7h40. A deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL aqui de São Paulo, protocolou no Senado um pedido de impeachment do ministro Dias Toffoli. A parlamentar alega que o presidente do Supremo suspendeu investigações com relatórios do COAF sem prévia autorização do Judiciário. Para ela, a decisão monocrática, além de contrariar a Constituição e diversas leis, trouxe contrariedade ao que foi estabelecido pelo plenário da Corte. O texto da coautora do pedido de afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff conta com a assinatura do grupo MP Pró Sociedade de apoio a procuradores. E olha, Pedro, eu acho que ela tem toda a razão. Esse é um problema. Quando você lê o relatório anual do Supremo feito pelo presidente, poucos leem, só doidos, tal, como eu e alguns outros, que vão ler, tal. Eu leio, até para ficar irritado. Mas são cerca de 120 mil decisões por ano, 120 mil. O Supremo tem 11 ministros de 2 turmas, cada uma com 5, né? O presidente não faz parte de nenhuma das turmas e cada turma tem um presidente. Bem, e quando tem um período de férias forenses, fica alguém, permanece de plantão. No caso, nesse momento, ficou o Dias Toffoli. Ele tomou essa decisão, que é um verdadeiro absurdo, para favorecer o filho do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. A decisão do Dias Toffoli, ela tem um objetivo único, não é defender o meu, o seu, o nosso direito, que nada, é salvar o Flávio Bolsonaro, que tem aqueles depósitos na conta feita pelo Fabrício Queiroz, que está sumido até hoje, Pedro. Se você souber, olha, $1 milhão para quem achar o Fabrício Queiroz. Onde está o Fabrício Queiroz? Que é ligado à milícia de Rio das Pedras, assassinos, né, que controlam o bairro de Rio das Pedras, cobrando taxa de segurança, o gás, o gatunete, transporte coletivo, construindo habitações ilegais, etc. E esse Fabrício Queiroz era amigo íntimo de quem? Do então deputado federal Jair Bolsonaro. E depositou na conta da primeira-dama, a senhora Michele, R$24 mil. Pô, a origem desse dinheiro é sujo. Esse dinheiro é sujo. É dinheiro sujo, retirado de assessores do gabinete de Flávio Bolsonaro. Como o Dias Toffoli resolveu a questão? Vamos interromper todas as investigações, etc. Ele quis não resolver gente que, de alguma forma, o Estado poderia estar invadindo sua privacidade. Não é isso, não é o direito meu, seu, nosso. Não é do cidadão de bem. É para segurar o Flávio Bolsonaro, porque a sujeira está ali. Porque recebia dinheiro que os assessores eram obrigados a dar, é a chamada rachadinha. Ganha 4 mil, 2 mil é meu. E o Fabrício fazia esses depósitos. E na conta da primeira-dama, que até hoje não explicou por que ela recebeu esses R$24 mil. E eu queria que a senhora me explicasse, a senhora que deixa a sua avó na favela, lá no Distrito Federal, andando de muletas, a reforma que nós noticiamos, né? De R$330 mil. O que a senhora gastou? Isso para quê? E o tamanho do gabinete? Está sobrefaturando as coisas? Porque acho que tinha cerca de 300 metros quadrados, o que dá cerca de R$1.000 por metro quadrado. E a senhora não está lá todo dia. Alto lá, você acha que vive aonde? Que isso daqui é uma república bananeira? Que nós estamos na República Dominicana sob a época de Rafael Trujillo? Não, isso daqui é o Brasil. Não caiu a ficha para vocês, né? Então a grande questão que se coloca na decisão do Toffoli foi proteger, sim. E por quê? Porque ele sabe que precisa da proteção oficial, porque tem questões que envolvem o escritório de advocacia da mulher de Dias Toffoli. E valores que do escritório da advocacia chegavam a Dias Toffoli, de cerca de R$100 mil por mês durante 48 meses. É aí que está a questão, né? Então, eles se unem
para defender a eles contra o interesse público, Portanto, a deputada Janaína Pascoal está correta, eu sei que isso não vai dar em nada, né? Porque isso não vai prosperar, porque quem faz o impeachment de ministro do Supremo é o Senado, somente é uma atribuição privativa do Senado de acordo com a Constituição. Isso, o que vai fazer o nosso presidente Davi Alcolumbre? Vai engavetar, mas é importante marcar a posição, porque é uma ilegalidade contra o povo brasileiro, contra a Constituição que o Dias Toffoli fez. São 7h44, você está ouvindo o Jornal Primeira Hora, vou sempre lembrar para vocês que o professor Marco Antônio Villa está diariamente das 7 às 8 da manhã aqui no estúdio digital da Rádio Bandeirantes, mas ele participa, claro, da programação da Rádio Bandeirantes e os vídeos dos comentários do professor Villa estão no nosso canal no YouTube e também nas nossas redes sociais. Comente, participe conosco com a hashtag VillaNaRB e também mandando mensagem de áudio para o nosso WhatsApp. 999-04-8756. Quinto sinal vai marcar 9 horas e 45 minutos. Opa, 7 horas e 45 minutos. RB News é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. E claro, qual é o seu próximo novo? RB News. Donald Trump afirma que vai trabalhar num acordo de livre comércio com o Brasil. O presidente dos Estados Unidos deu a declaração em conversa com jornalistas na Casa Branca, em Washington. Vamos trabalhar em um acordo de livre comércio com o Brasil. O Brasil é um grande parceiro comercial. Eles nos cobram muitas tarifas, mas tirando isso, nós amamos essa relação. Donald Trump elogiou ontem a indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada brasileira em Washington e negou se tratar de nepotismo. O presidente americano disse ter uma relação fantástica com Jair Bolsonaro e elogiou a família dele. Dizem que ele é o Trump do Brasil, eu gosto disso, é um elogio. A propósito, eu acho que ele está fazendo um ótimo trabalho. É um trabalho duro, mas acho que seu presidente está fazendo um trabalho fantástico. Ele é um homem maravilhoso com uma família maravilhosa. Ele não conhece nada, isso é ridículo, é patético. Em outras épocas da história do Brasil, você mais jovem, isso seria visto como ofensa. Os tempos contemporâneos sombrios, como diz o ministro Marco Aurélio Mello, tempos sombrios, aquele que disse que o Bolsonaro precisa usar uma mordaça, disse isso ontem, é uma espécie de Canibaldo, lá do filme, O Silêncio dos Inocentes, foi o que ele disse, o ministro Marco Aurélio Mello, não fui eu. São tempos sombrios, ele gosta muito de usar essa expressão, porque se fosse isso nos anos 50, teria uma manifestação de rua, porque é uma vergonha. Primeiro, ele conhece a família do Bolsonaro. Conversa fiada, isso é coisa patética. E o que interessa para nós que um presidente de qualquer país conheça a família do nosso presidente? O que interessa não é uma relação familiar, não é uma relação entre governos, é uma relação entre estados. A embaixada, o embaixador brasileiro representa os interesses do Estado brasileiro, não do governo e nem da família. Nós estamos dando um grande salto para trás, isso não existe. Basta entender um pouquinho de relações diplomáticas. E o que o presidente está falando é uma enorme bobagem. Acordo de livre comércio com o Brasil? Teria um acordo de livre comércio supostamente com o Mercosul. Não com o Brasil, isso é uma bobagem. Ele fala qualquer sandice, né? Não tem. Então, a grande questão é que isso daqui é uma vergonha, inclusive porque o filho dele, ao invés de estar estudando nos Estados Unidos, o Dudu Surfistinha Bolsonaro, está pegando ondas lá na Indonésia. Continua, né? Aquele que mentiu para você, 1.800.000 eleitores no estado de São Paulo foram enganados e a Justiça Eleitoral de São Paulo está calada, com medo? É a pergunta que diria o Roberto Avalone, fazendo um ponto de interrogação citado hoje pelo nosso companheiro Milton Neves, né? A Justiça Eleitoral de São Paulo não sabe que ele não mora aqui? Que ele tem toda a sua vida social no Rio de Janeiro, portanto ele fraudou a eleição, né? E frauda os interesses do Estado de São Paulo. Esse mesmo senhor fraudador, quer ser embaixador do seu pai numa relação familiar, vai ficar de joelhos ao imperialismo. E o que disse o pai dele ontem, nós noticiamos? Qual é o interesse? De pegar o subsolo brasileiro, as reservas indígenas e ter um melhor contato com investidores norte-americanos. Quer dizer, isso é impatriótico, é entregar o Brasil para o imperialismo americano, entregar as nossas riquezas. Isso nunca ocorreu na história do Brasil. E eu temo, e por isso que ele não é um oficial do Exército, né? Ele saiu com desonra do Exército, o Bolsonaro, porque a tradição do Exército brasileiro, desde 1889 na República, para não voltarmos ao Império, é a defesa das riquezas naturais brasileiras. Vide a campanha pelo petróleo é nosso e a participação dos militares. É inacreditável encontrar um ex-militar que saiu com desonra depois de atentados terroristas em 1987 que ele estava querendo fazer, defender a entrega do nosso subsolo a uma potência estrangeira. Isso, no mínimo, é impatriótico.
São 7h48. O Grupo Souza Lima tem soluções sob medida para sua empresa ou condomínio em serviços de segurança e facilities. Confiança, qualidade e credibilidade. Inovando sempre em tecnologia e processos, o Grupo Souza Lima se destaca com uma ampla gama de serviços, como vigilância, portaria, controle de acesso, limpeza e escolta armada, entre muitos outros. Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Qual é o seu próximo novo? É ter a banda líder em ultra velocidade e o 4.5G até 10 vezes mais rápido? É ter passaporte para falar e navegar pelo mundo como se estivesse no Brasil? É ter o maior conteúdo para assistir seus filmes e séries preferidos em todas as telas? Então vem pra Claro. Acesse claro.com.br/novo e saiba mais. Claro, você merece o novo. RB News. Rede Bandeirantes de Rádio. Primeira hora. Rede Bandeirantes de Rádio. Esta meia hora tem o apoio de HCOR. Tudo isso num só HCOR. Encarar um duro diagnóstico. Receber todo o apoio e carinho de pessoas dispostas a ajudar até o fim do tratamento. Enfrentar uma batalha de cada vez. E vencer o que parecia invencível. No HCOR, além da oncologia, entre nossas especialidades estão a cardiologia, ortopedia, neurologia, medicina diagnóstica e, acima de tudo, cuidar bem. Oferecemos aos nossos pacientes tecnologia e carinho de sobra. Tudo isso num só HCOR. Responsável técnico Dr. Luiz Valente, CRM 48277. Garanta uma viagem tranquila e segura. Aproveite a oferta da Tour House com até 12% de desconto. Somente para essa semana. Fortaleza com aéreo, hospedagem e bagagem a partir de 20 vezes de R$ 65,00 por pessoa. Isso mesmo, 20 vezes de R$ 65,00 no boleto sem comprovação de renda ou restrição. Programe suas férias com a Tour House. Acesse e conheça nossas condições. thviagens.com.br/pacotes ou ligue 11 3156 8124. Uma campanha Turismo pelo Brasil. Oi, gente, aqui é a Cissa Guimarães e eu vim falar de um assunto muito importante. Sabe aquela dor, cansaço e peso nas pernas provocados pelas varizes que te incomoda todos os dias? Eu descobri um jeito para você aliviar tudo isso. Varicel. Com apenas uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas que tanto incomodam. Varicel deixa suas pernas aliviadas. Milhões de pessoas já se beneficiaram com Varicel. Varicel. Pernas novas todo dia. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Trânsito. Mais do trânsito aqui pela Rádio Bandeirantes. O motorista enfrenta trânsito lento no Cebolão, ali no início da Pinheiros, para quem vai no sentido de Interlagos. Essa lentidão vai até Alexandre Mackenzie e depois melhora. Aí volta a ficar ruim na Ponte do Jaguaré e vai mal até a Ponte Eusébio Matoso. Para Castelo Branco, nesse trecho da Pinheiros, condição boa. Prezada tecnologia, com você, vamos desenvolver soluções que melhoram a vida das pessoas. IBM, a inteligência pronta para trabalhar. 7h52. Mais notícias aqui no Primeira Hora da Rede Bandeirantes de Rádio. O Ministério da Justiça autoriza o envio de uma força-tarefa para atuar no Pará após a chacina com 58 mortos no Centro de Recuperação Regional de Altamira. As equipes vão atuar em atividades de guarda, vigilância e custódia de presos com apoio logístico da administração penitenciária e da segurança pública do Estado. Ontem, Jair Bolsonaro foi questionado sobre a vigilância no presídio, que, segundo o Conselho Nacional de Justiça, conta com péssimas condições de estrutura. A pergunta para as vítimas que morreram lá, o que eles acham? Depois que ele respondeu, eu respondo a você. Mais de 40 envolvidos no massacre de detentos em Altamira já foram transferidos para outros presídios. Os líderes vão ficar em unidades federais. O Brasil está se acostumando com os massacres, né, e achando tudo natural. Há alguns anos atrás seria motivo de assombro, tal, 58 mortes. O Brasil passou, nem deu muita atenção para isso. Vídeo a situação como nós estamos vivendo. Agora o ministro da Justiça
e da Segurança Pública, Sérgio Moro, devia ter ido ao Pará, né? Se reunido com as autoridades do Pará, o governador, o secretário de Segurança, ter ido pessoalmente. Não, ele está trancado em Brasília. Ele só sai do Brasil para ir aos Estados Unidos. Ele só sai de Brasília para ir ver o Mickey. Ele não consegue se deslocar pelo território nacional. Então, tem de ir pessoalmente, acompanhar, ver o que está acontecendo, propor, cobrar medidas. É assim que tem de fazer, não ficar escondido, pô. 7h53, esse é o Jornal Primeira Hora, também com transmissão pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Aproveite para se inscrever no canal da Rádio Bandeirantes e acionar o sininho para saber sempre que uma transmissão ao vivo for iniciada nas nossas redes sociais. Rede Bandeirantes de Rádio. Esta meia hora tem o apoio de HCOR. Tudo isso num só HCOR. Uma doença neurológica difícil de encarar, um diagnóstico preciso e o tratamento mais avançado que eu poderia ter. O cuidado de grandes especialistas. E o mais especial de tudo, minha qualidade de vida de volta. No HCOR, além da neurologia, entre nossas especialidades estão a cardiologia, oncologia, ortopedia, medicina diagnóstica e, acima de tudo, cuidar bem. Oferecemos aos nossos pacientes tecnologia e carinho de sobra. Tudo isso num só HCOR. Responsável técnico, Dr. Luiz Valente, CRM 48277. Sinta a emoção de ver ao vivo os melhores pilotos da atualidade e as novas feras do automobilismo mundial. Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Dias 15, 16 e 17 de novembro em Interlagos. Compre o seu ingresso pelo site oficial gpbrasil.com.br. Acesse gpbrasil.com.br. Bandeirantes, a rádio oficial do GP Brasil de Fórmula 1. Olá, aqui é a Sofia Abraão. Vocês sabem quem é o Max? O novo Imecap Hair Max, diferente de tudo que você já viu contra a queda de cabelo. Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva, com 2 aminoácidos que agem na produção da queratina, que dá força e resistência aos cabelos fracos ou quebradiços. É o máximo. Imecap Hair Max vai ajudar seus cabelos a parar de cair e a crescerem com muito mais força. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo. Trânsito. Nosso helicóptero sobrevoando agora a marginal do Tietê. Quem vai no sentido da rodovia Castelo Branco enfrenta a redução da velocidade pela pista lateral ali na altura da rodovia dos Bandeirantes. E depois disso, a lentidão vem apenas depois da Anhanguera, já pela pista expressa, perto ali já da Ponte dos Remédios até a chegada ao Cebolão. Para quem vai para Ayrton Senna, trânsito carregado entre Anhanguera e Bandeirantes, depois melhora. 12 mensalidades grátis. Livre-se agora das filas no pedágio ou estacionamento. Peça já sua tag em veloi.com.br. É por tempo limitado. Veloi, piscou, passou. E a Polícia Federal está nas ruas, hein? Deflagrou a fase de número 62 da Operação Lava Jato nesta quarta-feira. Nova etapa mira o pagamento de propina disfarçada de doações eleitorais pelo Grupo Petrópolis. De acordo com a PF, foram expedidos mandados de prisão, 5 mandados de prisão temporária e também 33 mandados de busca e apreensão. Segundo a investigação, o Grupo Petrópolis teria auxiliado a Odebrecht a pagar propina através da troca de reais no Brasil por dólares em contas no exterior, em uma operação que é conhecida como dólar cabo. Isso, e além do que, esse mesmo grupo, em outras atividades, junto ao PT especialmente, pagou palestras inexistentes do Lula. Uma delas, inclusive, salvo engano, foi em torno de R$150 mil por uma palestra, que não existiu, né? Ou palestras que ele segurava um copo lá de chopp, lá uma caneca, e essa era a palestra, segurar na caneca de chopp. Então foram recursos que eram pagos ao Instituto Lula e que permitiam um enriquecimento fabuloso e até hoje não devidamente investigado. Eu sempre pergunto, assim como eu pergunto onde está Fabrício Queiroz, eu pergunto onde está Lulinha. Desapareceu Lulinha, eu não sei como ele sobrevive. Pô, a gente precisa levantar, é injusto, né? Às 4 horas da manhã, trabalhar e tal. E o Lulinha é tão fácil, né? Ele trabalha no quê, o Lulinha? E o Luiz Cláudio trabalham no quê? Vivem do quê? Como tiveram tantos bens, né? Estranho. Da mesma forma como eu perguntava dos filhos do Lula, eu pergunto dos filhos do Bolsonaro.
São 7 horas e 58 minutos, só faltou informar aqui o nosso ouvinte também, viu, professor Marco Antônio Villa, que os 4 suspeitos de invadir celular de autoridades brasileiras vão continuar detidos, pelo menos até amanhã, quando vence a prisão temporária. A Justiça Federal decidiu mantê-los atrás das grades após os hackers serem ouvidos. Ontem teve aquela chamada audiência de custódia, o DJ Gustavo Santos, o Danilo Marques e a Suelen Oliveira se queixaram aí de maus tratos, agressões psicológicas, o advogado disse que vai insistir no relaxamento das prisões, mas eles vão continuar presos e esse grupo de hackers, segundo a Polícia Federal, era liderado pelo Walter Delgatti Neto, né, que é o vermelho, e a Anatel também disse que já abriu o procedimento para avaliar se eventuais falhas nas operações teriam facilitado a invasão de celulares das autoridades. É o que deve ocorrer, acho que uma prisão preventiva, porque fora eles podem destruir provas, coagir testemunhas, etc, né? Ou continuar com as suas atividades criminosas e devem permanecer detidos para as devidas investigações. Muita audiência conosco aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Já aviso vocês que nós vamos dar sequência nessa live aqui, porque vem aí o Jornal da Bandeirantes. Gente, o professor Marco Antônio Villa volta ao longo da programação da Rádio Bandeirantes com os seus comentários. Bom dia, hein, professor? Bom dia a todos.